Sobre o Abel, eu acho que a cada dia que passa a gente conhece melhor, né? E acho que está mais que evidente que trata-se de um ótimo técnico e de um sujeito insuportável. Tudo isso no mesmo pacote. Mal educado, sempre foi, insuportável, grosso. Então, isso não tira as virtudes dele como treinador. Agora, como pessoa, eu gostaria de ter distância, sinceramente. Né? Em relação a Leila, cobrar algum posicionamento da Leila, a relação entre eles é muito próxima, né? E não raramente a Leila, até porque talvez seja o principal trunfo eleitoral dela, porque para a comunidade palmeirense, salvo as mulheres, você só vê as repercussões, né? Salvo as mulheres, ainda bem, ele continua podendo fazer o que quiser. Se ele fizer de novo essa grosseria, aí tá. Aceita a belice, ela continua disseminada, né? E acho que entre eles não vai haver, como não houve até hoje, né, Tironi? Pode ser o contrato, pré-contrato que o Abel assinou lá. A coisa que o Abel faz com as arbitragens tal, a Leila, de fato, sempre passa a mão na cabeça dele. E ele, nessa declaração absolutamente machista para a Aline, passou a mão na cabeça da Leila também, né? Então, entre eles, pode esquecer, não vai ter nada Arnaldo, de. Fala, Juca. posso apenas fazer uma pergunta tanto para você quanto para o Danilo, que talvez saiba respondê-la. Quando é que nós vamos saber a decisão da justiça em relação a esse pré-contrato que o Abel teria assinado com o futebol árabe? Porque, na minha cabeça, a única explicação que eu acho para o destempero dele, porque não tinha nada a ver o que ele respondeu em relação à pergunta que a Aline fez, e a Aline não falou para ele, queria uma explicação sua. Não, falou, queria uma atualização. Foi essa a palavra que ela usou. Uma atualização sobre o Mike. A única explicação que eu acho é que ele já sabe que o resultado o deixará nu da decisão da justiça e ele está preparando a saída dele ou está preocupado com isso. Juca, depois o Danilo responde. Eu não acho, sinceramente. Ele já estourou Não? outras vezes assim, sem ter nenhum motivo muito específico. Como essa decisão, como o Danilo falou, tudo no Palmeiras é muito obscuro, né? Tudo fechado, né? Então, assim, ele não precisa ter um motivo. A gente já tentou interpretar as grosserias do Abel diversas vezes. E não tem interpretação, ele é grosso. Ele é assim, né? Não tem um motivo específico. E como o Tironi falou, 5-0, aí o Danilo lembrou, mas ficou muito engasgado no Abel as questões, as reclamações, o manifesto da organizada, não sei o que, as eliminações e tal, as contestações. Não tem um motivo específico, ele é assim. Ele é uma pessoa assim, ele é um ótimo técnico e uma pessoa desagradável. Se o Danilo tiver mais alguma informação sobre a sentença, ele pode dar. A única coisa que eu vejo é que, sim, o Palmeiras, para mim, seria a principal ameaça ao Fortaleza. É o bicampeão, só tem o brasileiro, só o Palmeiras tem o brasileiro. Lembramos, todos os outros, todos concorrentes do Fortaleza, incluindo o Fortaleza, tem outras competições. Então, o Palmeiras só tem essa competição. O Palmeiras recebe o Fortaleza e o Botafogo na sua casa. O Palmeiras tem várias é, possibilidades nessa frente. E não vai ser. Pode assumir a liderança daqui a 3 rodadas, tal, que o Abel vai mudar o jeito dele, Ju. É assim que ele é. E interpretá-lo, não precisa interpretá-lo, ele é assim. Né? E acho que ensaiar a saída, se for essa a justificativa, ele já fez isso tantas vezes nesse tipo de coisa, inclusive o pedido de desculpas posterior, que não é exatamente o pedido de desculpas, mas o telefonema para o repórter, que é aquela situação, que eu já vivi tantas vezes quando repórter, você digamos, humilhado publicamente, depois vem um afago pessoal. Já vivi isso com o Luxemburgo, Filipão, sabe como é que é? Na frente de todo mundo, você leva a patada. Depois vem, olha, vem cá, não é bem assim, tal, né?
e você fica exposto como a Aline ficou na frente de todo mundo. Né? E esse é o modus operandi do Abel Ferreira. Diga-se de passagem que lamentável que ninguém tenha feito a defesa dela no ato, dito, o que é isso? Exato. Porque fala assim com a repórter, fala assim com o repórter. Vamos ver, você só deve satisfação ao seu pai, entre os homens? Faltou alguém fazer isso. Ou levantar todo mundo e ir embora. É aquela velha coisa. Num lugar que você esteja e chega um fascista, se ele chega, eram 10 pessoas e ninguém levanta e vai embora, ficam 11 fascistas na mesa. Alguém tem que tomar uma atitude. Não pode. Muito bem. Mauro, quero te colocar na conversa. Fala. Só para responder a pergunta do Juca, rapidinho. O processo ainda está na FIFA, tá? Não tem previsão para ser terminado. E depois que terminar na FIFA, ainda pode ir para o TAS/CAS, cada um chama de um jeito. Então ainda vai demorar um tempinho. Acho que esse ataque do Abel não tem nada a ver com o processo, não. Muito bem, deixa eu botar o Mauro na conversa para ele dar o seu pitaco sobre o Palmeiras, e claro, sobre o outro concorrente também, mas esse em 3 competições, o Flamengo ganhou do Bragantino ontem, com um gol já do primeiro reforço que chegou, o Michael, e estão chegando outros reforços, o Flamengo também nessa briga contra o Fortaleza, contra o Palmeiras, e é claro, Mauro, não deixe de falar do caso Abel Ferreira. Bem, primeiro eu quero protestar contra a sua narrativa aí que o Palmeiras ameaça. O Palmeiras não ameaça coisa nenhuma nesse momento. A ameaça para o Fortaleza é o Botafogo. Sábado, 9 da noite, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Fortaleza. É verdade. Ou seja, se vencer, Botafogo passa o Fortaleza. Fortaleza joga pelo empate, que ele tem um jogo a menos. Ele mantém a distância de 1 ponto e em relação ao Botafogo, mesmo que o Flamengo vença o Corinthians, ele vai a 47, o Fortaleza iria para 49, mantém a vantagem sobre o Flamengo. E sobre o Palmeiras também, porque o Palmeiras tem a pontuação do Flamengo, um jogo a mais a disputar. Então, o Palmeiras dos 4, em tese, é o que tem a pior situação, né? O Flamengo pode ganhar esse jogo atrasado, ou empatar e ficar à frente do Palmeiras, enfim. Então, a ameaça para o Fortaleza não é o Palmeiras, hoje é o Botafogo. Você está com uma narrativa muito alviverde, âncora. Eu estou de relações cortadas com você há algum tempo, mas não posso deixar de dar essa cornetada nessa sua narrativa mídia verde. Aliás, ninguém levanta, Juca, da coletiva, porque assim, coletiva de imprensa hoje, em todos os clubes, grande parte são de puxa-saco, baba-ovo, que vão para lá para falar nossa defesa, nosso ataque, o nosso time. Né? Esses não vão levantar. Tem gente que tem a cara de pau de defender, inclusive, ou minimizar o que aconteceu. Então, isso não vai acontecer, infelizmente. Eu acho que seria a medida mais razoável se todos levantassem, mas não existe, assim, união, bom senso, coragem também, né, para as pessoas tomarem uma atitude como essa, deixando uma coletiva. E eu quero lembrar aqui, o Palmeiras gosta muito de colocar nota, sabe, no seu site, adora notas. Dia 16 de janeiro de 2024, o Departamento de Comunicação é quem assina. Em dia histórico, Leila Pereira convoca a coletiva só com mulheres e anuncia a renovação de Abel, ou seja, a tal coletiva só para mulheres foi para anunciar a renovação do contrato do treinador. Se ela faz uma coletiva só com mulheres, qual é o intuito? Né? E você pode pegar o conteúdo do que foi dito na ocasião. Por exemplo, tem aqui aspas da presidente do Palmeiras. É um prazer imenso estar aqui com vocês neste dia, sem sombra de dúvida. É um dia histórico para nós mulheres. Não conheço nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva formada somente por mulheres. Quando tivemos essa ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, eu vi muitas perguntas, por que só mulheres, etc, etc e tal. Bem, se ela teve a iniciativa de fazer essa coletiva, ela tinha que, já foi sábado isso, se manifestar de alguma maneira, né? Esse silêncio realmente não é compatível. A Leila Pereira deveria falar alguma coisa. Acho eu, né? Acho eu que ela deveria se pronunciar. Mas até agora, nada, né? Nada, né? Nem nota. Teve nota, Danilo? Você que é mais atento às coisas palmeirenses? Acho que não, né? Né? Teve nota do Palmeiras em parceria com... Não, nota da presidente. Com aspas da presidente. Como essa que eu acabei de ler aqui, do dia 16 de janeiro desse ano, que é um dia histórico. Então, enfim... seguimos. A própria Aline, se tivesse levantado e embora, teria feito muito bem, ainda teve ainda a tranquilidade para fazer outra pergunta, ou o restante, né, que ela queria fazer uma pergunta, ela nem termina de fazer a pergunta. Tudo muito lamentável, e pior ainda é quem tenta minimizar isso, né? Minimizar isso e quem tenta também tirar a responsabilidade da presidente. Ela também tem que ser questionada. Ela entrou nessa situação de fazer uma coletiva como legal, achei legal também na época, mas peraí, ela não fica indignada com isso? Tanta gente indignada, tantos homens indignados, e a presidente do Palmeiras, que a mulher não fica indignada, né? Enfim,
É isso. O que mais, âncora, que você me perguntou? Do Desculpa, eu Flamengo. estou meio irritado com você, com a sua narrativa muito alviverde aí. Em respeito ao Fortaleza, especialmente, e ao Botafogo. Então, o Botafogo é que está em segundo lugar. Não é o Fortaleza, não é o Palmeiras. O Palmeiras está em terceiro, com um jogo a mais, diga-se passar. E, na verdade, o Flamengo ontem... Colaborando com você, foi o adversário, pegou o adversário mais difícil de todos, né? O Palmeiras pegou o Cuiabá, o Flamengo pegou o Bragantino, faquinha de rocambole e Puma, e o Botafogo tinha do jogo duro contra o Bahia, mas diga lá. E o jogo do Botafogo ontem, no final, o Botafogo teve boas chances de gol, mas na parte final do jogo, a pressão do Bahia foi um negócio terrível, né? E o John fez cada defesa impressionante, né? Acabou sendo bom para o Botafogo nas circunstâncias, porque quando teve momento para vencer o jogo, não conseguiu. No final, o Bahia pressionou absurdamente. O Tassiano perdeu um gol incrível, defendeu com o antebraço o goleiro do Botafogo, o John, e o Botafogo saiu com um pontinho. Acho que na circunstância foi bom para o Botafogo, até porque pode derrotar o Fortaleza em casa e recuperar um pouco desse terreno perdido. Tem muito campeonato ainda, né? O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino, faca de bolo Puma. Acho que do jeito que era possível ali, poderia ser um pouco mais fácil, né? Mas muito desfalcado. O Flamengo jogou quinta-feira à noite lá em La Paz, chegou na sexta, né? Já jogou no domingo. O jogo ainda foi à noite, deu uma aliviada aí, mas com o Bruno Henrique de centroavante, tudo mais. Importante ressaltar a estreia do Michael, a reestreia, já voltou fazendo gol, né? Foi bem importante o gol que ele marcou. Os outros gols foram gols dados, né? O Alan cabeçou para trás, né? Ele deu uma assistência, né, para o gol, e o Wesley dava também condições. Se fosse um jogador do Bragantino, não haveria impedimento. E depois o gol de Pimbal ali, parecido com o gol que o Flamengo tomou do Botafogo, que a bola bateu nos 3 zagueiros, né? O Igor Jesus, uma semana antes, botou para dentro do gol. Acabou acontecendo. Uma vitória meio que protocolar, dentro de um fim de semana em que o Flamengo ganhou lá o Mundial Sub-20 de maneira emocionante, com uma virada nos acréscimos, com o Felipe Luiz mudando o time e colocando 2 garotos que vieram do banco, fizeram os 2 gols da virada. Foi bem bacana o que aconteceu no sábado, especialmente porque essa geração é de meninos que da mesma idade, da mesma geração dos meninos mortos no incêndio em 8 de fevereiro de 2019, né? E 2 deles, inclusive, que estavam ali, escaparam do incêndio e foram campeões no sábado com 32 mil pessoas no Maracanã. Foi um momento muito bacana, muito emocionante, por tudo que envolve essa geração de garotos, né? E é lamentável que pessoas que poderiam ter feito mais pelas famílias ainda discursem citando os garotos, né? De uma maneira assim, acho que tão abjeta quanto a coletiva do Palmeiras. O Guilherme Vidal aqui, ele fala o seguinte, Peraí, com justiça ao Botafogo, é verdade que o John fez 2 milagres no final do jogo. Mas o Botafogo meteu 2 bolas na trave. Antes disso tudo. O Botafogo podia ter ganhado. Sim, foi o que eu falei, Juca. O Botafogo teve oportunidades, não aproveitou. Aí na parte final, passou um perrengue danado. O empate acabou sendo bom ali naquelas circunstâncias. Não, eu sei que você falou, mas eu queria frisar que foram 2 bolas na trave. Uma delas, uma loucura, né? E aí o goleiro do Bahia também fez uma defesaça. Quer dizer, foi um jogo... Eu achei que o Botafogo merecia ganhar o jogo. Sair da Fonte Nova com 3-2. O Guilherme Vidal vai nessa linha aí. O Botafogo, enquanto teve perna, competiu bem. Depois cansou. Isso. As 2 semanas livres do Bahia pesaram, né? No fim. Mas acho que o resultado acabou sendo bom, diz aqui o Guilherme Vidal. No sábado, os 2 não tem jogo no meio de semana, né? Fortaleza e Botafogo só tem essa preocupação, né? Agora, detalhe, o Arnaldo tem chamado a atenção, o Fortaleza é o time de menor posse de bola no campeonato. O Fortaleza é o time do contra-ataque, da transição rápida. Isso vai ser um desafio para o Botafogo, porque o Botafogo também gosta de jogar em velocidade, mas vai ter que jogar em cima, tem que ganhar o jogo, vai ter que ir para cima do Fortaleza, vai jogar mais fechadinho o Fortaleza, como fez no primeiro tempo contra o Flamengo, quando se fechou bem no Maracanã. Então vai ser um desafio grande para o Arthur Jorge, para os seus jogadores, de jogar contra o Fortaleza, que deve estar bem à vontade nessa situação. Isso é importante frisar, o Arnaldo tem sempre falado sobre isso, até fui fazer um levantamento, publiquei no meu blog. A posse de bola, a média mais baixa do Fortaleza desde que o Vojvoda chegou ao clube. A menor posse de bola. É o time que fica pouco com a bola, é o time de... O próprio gol ontem no Corinthians, né? É uma jogada assim.